E aí, turma, beleza? Começamos agora, então, o 5º episódio do nosso podcast Papo de TI. Você que ainda não teve a oportunidade de ouvir os nossos outros episódios, acesse aí, já discutimos assuntos muito interessantes, todos voltados para assuntos da área de TI, tanto para empresários como para empreendedores, assim como profissionais da área, assuntos muito relevantes e assuntos que estão em pauta hoje em dia e que precisam fazer parte do aprendizado e do dia a dia de qualquer empresa ou de qualquer profissional que está atento aí para a transformação digital do nosso mercado. Hoje, no episódio de número 5, nós vamos falar sobre um assunto super importante: como proteger os dados da minha empresa. Certamente, você já ouviu falar por aí a expressão que os dados hoje são o novo petróleo. A quantidade de dados que as empresas estão gerando atualmente é imensa. Existe uma preocupação muito grande de quais são as melhores práticas para proteger esses dados. Adicionalmente a isso, novas legislações estão surgindo, como a Lei Geral de Proteção de Dados, que garante direitos às pessoas com relação aos seus dados e cujas empresas precisam se preparar para atender essas demandas que logo serão obrigatórias e serão implementadas ainda no ano de 2020. Muitos assuntos para tratar quando a gente fala sobre dados. Hoje vamos falar especificamente de proteção de dados e para discutir esse assunto, eu estou hoje aqui recebendo um time de peso, 3 profissionais muito experientes e que atuam diretamente na proteção de dados e na definição de estratégia de proteção de dados de empresas há muitos anos. Eu vou apresentar essa turma para vocês e aí a gente já começa as discussões. Eu tenho aqui do meu lado Auri Fink, que é arquiteto de soluções da HT Solutions. Auri, seja bem-vindo. Obrigado, Wagner. Tudo certo? Tudo beleza, cara. Obrigado mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite. Também estamos aqui com o Ricardo Speste, que é pré-vendas da HT Solutions, tem visitado dezenas de empresas ultimamente e desenhado vários projetos de proteção de dados, então vai trazer uma colaboração muito bacana aqui para o nosso podcast. Obrigado por ter aceito o convite. E aí, Wagner, tudo bem? Tudo certinho? Muito obrigado pelo espaço, né? E para completar esse time de peso, um profissional também que a gente conhece muito bem, um parceiro de negócios aí de muitos anos, um profissional que tem uma relevância grande no cenário de TI do Brasil, que é o Davis Carobin, arquiteto de soluções Hybrid IT da HP Enterprise, que é um dos líderes mundiais dessas tecnologias. Davis, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, pessoal. Time de peso colocado na mesa, muito conhecimento da área técnica, então a gente tem que aproveitar. E para a gente começar, antes da gente já ir profundamente discutir os assuntos relacionados à proteção de dados, eu queria dar um passo atrás e queria convidar você, Auri, para nos ajudar um pouco a entender. Quando a gente fala de dados, pode parecer para vocês uma coisa muito básica, né? Mas assim, para o leigo, para aquela pessoa que de repente ainda tem um pouco de dúvida, quando a gente está falando de dados de uma empresa, a gente está falando especificamente do quê? Bem, nós estamos falando de diversas coisas. Por exemplo, no caso de uma empresa que seja uma operadora de saúde, nós estamos falando dos exames dos pacientes, das informações sobre doenças de pacientes e assim por diante, né? Quando estamos falando de uma empresa varejista, por exemplo, nós estamos falando sobre todas as compras que o cliente fez, as informações do cliente, os pagamentos que o cliente tem que ser feitos e assim por diante, né? Então, quando a gente está falando de dados, não especificamente a gente está falando de arquivos, certo? A gente está falando, sim, de informações que são vitais para o funcionamento da empresa. Entendi. Na verdade, hoje em dia, quando a gente fala de dados pessoais, como você mencionou, dados às vezes privados relacionados a um exame, também existe uma infinidade de dados que vão surgindo através das transações, né? Então assim, olha, esse cara comprou isso nesse momento, ou ele esteve em tal lugar, é uma quantidade imensa de dados, cada vez maior, e que traz um desafio grande para as empresas, né? Agora, quando a gente fala sobre a proteção desses dados, quais são os principais pontos que as empresas precisam ter atenção para proteger os seus dados? Bem, a proteção de dados nada mais é que a questão de evitar a perda de dados também, certo? E não só a perda de dados, mas também como o roubo de dados, tá? Mas o roubo de dados, nesse caso, a gente está falando mais sobre segurança, né? Proteção de dados, no caso, é backup. Para que serve backup? Para proteger a empresa contra falha de equipamentos, erro humano e assim por diante, né?
E por que a gente precisa proteger esses dados? No caso da perda desses dados, né, pode significar simplesmente a parada da empresa, pode significar perda de faturamento e, dependendo do tipo de empresa, pode gerar multas. Agora eu quero acionar um pouco o Davis, porque nesse cenário, Davis, coloco muito na posição, por exemplo, do empresário, né? Então eu tenho muito mais dados sendo gerados o tempo todo, eu tenho uma pressão para proteger esses dados, porque a proteção desses dados pode garantir a segurança ou a insegurança da minha empresa. Da mesma forma, eu quero analisar esses dados com segurança. Então, assim, é uma pressão, são demandas importantes e que hoje em dia certamente precisam estar na pauta de qualquer empresa e que exigem soluções que deem vazão a isso para que isso deixe de ser um problema e passe a ser algo mais positivo. O que você tem observado no mercado de soluções mais modernas e mais completas quando a gente está falando sobre proteção de dados? Bom, vamos lá. O que nós temos observado na Hewlett Packard Enterprise é a preocupação em termos de segurança, ou seja, quando você vai precisar daquele dado que está protegido por uma solução ou que faz parte de uma estratégia de proteção de dados, ele tem que estar disponível e tem que estar íntegro, tá? E outra preocupação é o formato agnóstico. O que eu quero dizer com isso? N empresas de diferentes setores, seja privado, seja setor de saúde, seja próprio governo, investem em N ferramentas diferentes e N estratégias diferentes para proteger seus dados, tá? Essas ferramentas, elas têm que ser, assim, integradas às soluções tanto de software como de hardware. E hoje a Hewlett Packard Enterprise tem isso, né, em suas soluções, ou seja, ela consegue ser agnóstica ao software que está sendo utilizado, a ferramenta que está sendo utilizada. Aliado a isso, o mecanismo de inteligência artificial que consegue predizer possíveis falhas ou até monitorar a saúde aí no subsistema de hardware, fazem com que a gente consiga, juntamente com todo esse ecossistema, vamos dizer assim, prover a segurança necessária para a estratégia de proteção de dados. Quando a gente fala sobre essas soluções, Davis, a gente está falando de investimentos que cabem somente no bolso daquele mega empresário que tem uma mega estrutura de TI, ou existem soluções que podem atender outros tipos de empresa, né? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que se enquadra no segmento SMB, né? Uma pequena ou média empresa. Eu consigo encontrar soluções que vão me dar uma garantia de segurança de dados acessível, ou isso é só para os grandes? Não, com certeza, excelente pergunta. A preocupação em proteção de dados, ela vai de qualquer tamanho de empresa, porque, como o colega comentou anteriormente, em resumo, dados hoje são a alma e o coração e o cérebro de uma empresa. Sem dados, ela morre. Então, não existe uma restrição em tamanho de empresa com as nossas soluções. Elas podem atender desde o pequeno, médio, grande, podem ser compostas, montadas, remontadas, remodeladas, enfim, o céu é o limite. Mas uma pergunta para você, Davis, é com relação ao cloud, né? Cloud computing. É muito falado hoje em dia. Dificilmente uma empresa não vai avaliar algum tipo de estratégia de usar a nuvem. Quando a gente fala de dados, é segura essa transação na nuvem? E ainda mais, a Hewlett Packard Enterprise é uma empresa muito focada em soluções de infraestrutura de TI. Existe alguma conexão entre os equipamentos da HPE com soluções na nuvem, ou existem soluções na nuvem da própria HPE? Bom, vamos lá, eu vejo que são duas perguntas numa só. Então, a primeira, assim, respondendo a questão da segurança da nuvem, né? Hoje, os provedores de nuvem como Azure, Amazon, enfim, eles possuem uma série de contratos e certificações de compliance para a questão de segurança, tá? Então, respondendo, os dados estão seguros lá? Estão seguros, com certeza. Aonde que reside a ameaça? A ameaça reside geralmente no aspecto, muitas vezes chamado de engenharia social, né? Um empregado descontente que tem acessos privilegiados aos portais pode com certeza fazer algum estrago, né?
mas aí já entramos numa seara que, na minha opinião, vai para a seara criminal, né? Quanto à conexão dos equipamentos e das soluções com nuvem, elas existem, são seguras também, tá? São criptografadas, inclusive, onde é possível você, por exemplo, na sua estratégia de backup ou estratégia de proteção de dados, você ter várias cópias em meios físicos diferentes, e inclusive em localidades diferentes. O que eu quero dizer? Eu posso ter a primeira cópia do meu dado num appliance de disco, por exemplo, que proporciona um restore muito rápido. Posso ter a segunda cópia desse dado numa unidade de fita, onde eu posso tirar esta mídia, e essa mídia pode ser criptografada ou não, depende do critério de segurança do cliente. Posso depositar ela num cofre e ainda posso fazer um stage disso para uma área na nuvem. Caso todas essas minhas, vamos dizer assim, o plano A falhe na restauração, o plano B também ocorra uma falha na restauração, eu ainda tenho o plano C da nuvem para restaurar meus dados. Agora eu quero trazer o Ricardinho um pouco para essa discussão. O Ricardo, que tem estado muito em campo, visitando empresas e desenvolvendo projetos com o objetivo de proteger dados das empresas. Eu queria que você nos ajudasse a entender o seguinte, Ricardinho. O que um time de TI precisa levar em conta antes de pensar em implementar ou mesmo implementar uma solução de proteção de dados? Quais são os cuidados que precisa se ter? Precisamos levar em conta, né, a finalidade da aplicação de uma boa estratégia, né, de proteção de dados, né, considerando possíveis cenários, né, como corrupção, deleção acidental ou perda maliciosa dos dados, né. Outro ponto muito importante que devemos considerar diz respeito aos níveis de serviço e seu atendimento. Neste ponto, entra em questão dois conceitos muito importantes, que diz respeito ao RPO, né, que é o ponto de recuperação, que refere-se à quantidade de dados tolerável a ser perdido, e também o RTO, que é o tempo de recuperação, que determina a rapidez da recuperação do dado, né. Além disso, a TI, por sua vez, ela deve tomar precauções em relação à confidencialidade do dado, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e a confiabilidade dos dados. Lembrando que uma boa estratégia de proteção de dados não é só capaz de evitar a interrupção dos serviços de TI, como também de acelerar o ROI, né, o retorno sobre investimento dos seus ativos. Se eu estou pensando hoje em adquirir uma solução, tá? Ou implementar uma solução, na tua opinião, quais são as principais soluções e técnicas disponíveis hoje no mercado? Bom, conforme mesmo o nosso colega Davis comentou, uma estratégia muito interessante a ser usada é a estratégia de backup 3-2-1, né? Acaba sendo muito eficaz para qualificar, né, a proteção dos dados, né? E a essência dessa estratégia consiste em ter pelo menos 3 cópias dos seus dados, né, armazenados em 2 mídias diferentes e mantendo os dados seguros com uma cópia de backup externo, né? Além disso, a primeira cópia consiste em armazenar no mesmo local físico, né, distribuída em 2 mídias diferentes, né, seja ela uma fita e um backup em disco, né. Já a terceira cópia dos dados consiste no armazenamento externo, seja em data centers secundários, nuvens privadas, né, ou até mesmo nuvens públicas, né, e sendo assim resguardando dessa forma os dados em eventual desastre natural. Então pelo que eu entendi, hoje em dia você tem soluções que permitem várias configurações, né, e que o mais indicado é sempre você ter backups desses dados em mais de um lugar diferente, sobretudo se puder ser numa localidade diferente, vai ainda garantir um pouco mais de segurança, né? Exato, é de suma importância hoje tirar o dado da empresa, né, da organização, porque o modelo antigo de backup era considerado somente resguardar o dado, né, numa fita ou em disco, né, e sem que a organização se preocupe em eventual desastre, né, seja uma explosão no data center, seja qualquer outro desastre natural de enchentes, né? Então hoje de suma importância retirar esse dado da organização. As empresas devem se preocupar com isso, né, para que ocorra a continuidade do negócio. Auri, deixa eu te perguntar uma coisa, mas não vamos colocar ninguém numa situação desconfortável aqui. Então, sem citar nomes, você consegue pontuar
algum caso onde uma solução obsoleta ou negligente fez algum estrago grande? Bem, Wagner, teve um caso em uma grande varejista, onde por negligência do TI e além de utilizar uma solução incorreta, digamos assim, obsoleta, de proteção de dados, corrompeu o banco de dados principal. O problema foi quando corrompeu esse banco de dados. É uma grande varejista, como eu disse, né? E esse banco de dados corrompeu na véspera do Natal, certo? Então, qual foi o problema que essa varejista teve? Ela ficou fora do ar na véspera do Natal, no dia de maior faturamento do ano dela. Por outro lado, em casos que a gente já atendeu pela HT Solutions e vendeu a solução correta, nós já tivemos casos de inundação de data center e até mesmo fogo em data center, onde aplicando a solução correta de replicação, que é uma certa forma de proteção de dados, nesses eventos que ocorreram, os clientes não tiveram nenhuma perda de dados e continuaram a operação logo depois no evento ocorrer. Agora, Davis, falando especialmente agora das soluções HPE, fala um pouquinho pra gente, de uma forma resumida, quais são hoje as principais soluções, os principais produtos da HPE quando a gente procura proteger dados de empresas? Bom, a gente pode começar falando da linha de bibliotecas e unidades de fita LTO, linha família MSL, onde a gente tem aí uma variedade de número de slots, que aí começa, conforme a pergunta anterior, podendo endereçar desde o pequeno, médio ou grande segmento. Depois temos os appliances de disco, que é a linha StoreOnce. Também, da mesma forma, começa pequeno e pode ir até appliances, onde a gente está falando de petabyte de dados, né? E também existe a linha Apollo. Essa linha Apollo, ela é voltada justamente à integração de ferramentas de backup, por exemplo, Commvault, Veeam, enfim, ferramentas de mercado podem ser utilizadas como target de backup. Existem as soluções baseadas em software, por exemplo, conseguimos colocar toda a inteligência do StoreOnce em cima do equipamento legado do cliente, caso ele respeite uma matriz de compatibilidade, ou ainda montar uma solução customizada utilizando esse formato de Software Defined Storage, né, onde você tem a inteligência do StoreOnce em cima de servidores padrão de indústria. Muito bom. Turma, na verdade esse é um assunto que a gente só vai conseguir pincelar hoje, porque ele pode ser avaliado sobre várias perspectivas e sobretudo sobre a perspectiva de cada empresa, de cada necessidade, de cada situação. Por hoje a gente vai ficar por aqui. Se você quiser procurar mais material sobre esse assunto, fique à vontade de acessar nosso site htsolutions.com.br, também as nossas redes sociais, e você vai poder encontrar materiais com um pouco mais de profundidade a respeito desse tema. Da mesma forma, a gente fica à sua disposição, tem o nosso contato aí na descrição do podcast, tem também o nosso site, e se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, discutir um pouco mais sobre esse tema, fique à vontade em nos procurar. Hoje a gente fica por aqui. Eu sou o Wagner Aledo, diretor-geral da HT Solutions. Agradeço muito ao Davis, Ricardinho e Auri pela participação e a gente se vê na próxima. Até lá!